E aí, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um Explainer. Hoje a gente vai desvendar uma força invisível que está em todo lugar, que basicamente move o nosso mundo tecnológico. Da tela que você está olhando agora mesmo até a luz que ilumina a sua casa. Então, bora mergulhar nisso. Imagina só, e se uma bússola que deveria sempre apontar para o norte, de repente, ficasse doida? Parece uma coisa boba, né? Mas foi um acidente bem parecido com esse, lá em 1819, que deu pontapé inicial para uma revolução que construiu o mundo que a gente conhece hoje. Mas, antes da gente continuar, a gente precisa entender uma ideia que é fundamental: a ideia de campo. E não é um campo de futebol. Na física, um campo é simplesmente uma área que foi modificada por alguma coisa. Pensa comigo. Uma lâmpada acesa cria um campo de luz. Ela muda o que antes era escuro. Um rádio tocando cria um campo de som. A fonte, seja lâmpada ou rádio, modifica o espaço em volta dela. Guarda bem essa ideia, porque ela é a chave para tudo. Ok, com essa ideia de campo na cabeça, vamos voltar para a nossa bússola. Foi olhando para uma simples agulha que o primeiro grande segredo da conexão entre eletricidade e magnetismo começou a ser revelado. E o mais legal dessa descoberta é que foi quase por acaso. Um físico chamado Hans Christian Ørsted estava lá dando uma aula normal, do lado dele tinha uma bússola e um fio. Com o fio desligado, tudo certo, a agulha apontando para o norte, como sempre, mas no momento em que ele ligou a eletricidade nesse fio, pá! A agulha se mexeu. Ela simplesmente girou, ignorando o polo norte da Terra. Foi um daqueles momentos eureka que mudam a história. E a conclusão que eles tiraram disso foi, uau, revolucionária. Uma corrente elétrica, que é só um monte de carguinha elétrica se movendo, não era só elétrica. Ela criava em volta de si o seu próprio campo magnético. De repente, eletricidade e magnetismo não eram mais duas coisas separadas. Elas estavam conectadas. E isso não é só teoria de laboratório, não. Olha só essa aplicação prática e superpoderosa, o eletroímã. Sabe aqueles guindastes gigantes de ferro velho? Eles usam exatamente esse princípio. Não é um ímã comum, é uma bobina de fio gigante. Quando o operador liga uma corrente elétrica absurda, essa bobina cria um campo magnético tão forte que consegue levantar carros inteiros. Desligou a corrente, o campo magnético some. É um ímã com botão de liga e desliga. Genial, né? Certo. Então, a gente já entendeu que eletricidade andando cria magnetismo. A próxima pergunta que os cientistas, tipo o Michael Faraday, se fizeram foi a mais lógica possível. Será que o contrário também funciona? Essa pergunta, pessoal, deu início à segunda grande parte da nossa revolução tecnológica. Porque se a resposta fosse sim, a gente teria um jeito completamente novo de gerar energia elétrica. E o Faraday descobriu que a resposta era sim, mas com um pulo do gato. Um ímã parado do lado de um fio não faz absolutamente nada. A mágica acontece quando você move o ímã, ou seja, quando você varia o campo magnético perto do fio. Aí sim, uma corrente elétrica aparece como que do nada. É a famosa indução eletromagnética. Não é o magnetismo em si, mas a mudança no magnetismo que gera eletricidade. E agora, para pensar nisso aqui. É exatamente assim que a gente gera praticamente toda a eletricidade do planeta. Numa usina hidrelétrica, a água gira uma turbina. Numa usina eólica, o vento faz a mesma coisa. E essa turbina está ligada num gerador, que no fundo é só um monte de ímã gigante girando perto de bobinas de fio. É esse movimento constante que cria a eletricidade que chega na sua casa. Ok, então vamos juntar as peças. Um campo elétrico que muda, cria um campo magnético. E um campo magnético que muda, cria um campo elétrico. Fica um criando o outro, numa espécie de dança. E quando essa dança acontece, eles não ficam parados. Eles criam uma onda que viaja pelo espaço. A onda eletromagnética. E é aqui que a cabeça da gente explode. Sabe a onda de rádio que traz a música para o seu carro? E a luz que permite que você enxergue o mundo? No fundo, são a mesmíssima coisa. As duas são ondas eletromagnéticas. A única coisa que muda entre elas é a energia, a frequência. Uma é mais energética que a outra. Só isso. O mais incrível é que a gente vive mergulhado nessas ondas o tempo todo. Pensa no seu dia. As ondas de rádio e TV. As micro-ondas que esquentam a sua comida e fazem seu celular funcionar. O infravermelho do controle remoto. A própria luz que a gente vê. O ultravioleta que vem do sol. Os raios X que o médico usa para ver dentro da gente. E até os raios gama.
Tudo isso é a mesma dança eletromagnética, só que cada uma num ritmo diferente. A gente falou de ondas com pouca energia, como as de rádio, e com muita energia, como os raios gama. Mas de onde vem uma energia tão absurdamente grande? Para responder isso, a gente precisa ir até a fonte mais poderosa que existe, o coração do átomo. Olha para o Sol. Ele está lá, brilhando com uma força que a gente nem consegue imaginar há mais de 4 bilhões de anos. Nenhuma fogueira conseguiria queimar por tanto tempo. A resposta para esse mistério está na energia nuclear. E aqui está o segredo de tudo. A própria matéria é uma forma de energia ultraconcentrada. É isso que a famosa equação do Einstein, E igual mc ao quadrado, quer dizer. Energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. E como a velocidade da luz é um número gigante, isso significa que um tiquinho de nada de matéria pode ser transformado numa quantidade colossal de energia. E existem basicamente 2 jeitos de liberar essa energia toda. A fissão, que é quando a gente quebra átomos bem grandes, como o urânio, é o que acontece nas usinas nucleares, e a fusão, que é o contrário. A gente junta átomos bem pequenos, como o hidrogênio, para formar um maior. É exatamente isso que o Sol e as outras estrelas fazem. Nos 2 processos, a massa que sobra no final é um pouquinho menor que a do começo. E essa massa que sumiu vira energia. Então, olha só que viagem. A gente saiu de uma bússola se mexendo por acidente e chegou até o segredo da energia das estrelas. A mesma física que explica o rádio e a lâmpada também explica a força que move o universo. Esse conhecimento todo deu pra gente o poder de iluminar o mundo. A questão que fica agora é que não é só de ciência, é sobre nós. Agora que a gente entende o poder das estrelas, o que a gente vai fazer com ele? Obrigado por acompanhar a gente nesse Explain.